Eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus que o Senhor me impulsionou, tocou em meu coração. Eu quero aqui compartilhar com vocês. Quando Deus me revela alguma coisa, eu temo e tremo, porque primeiro Ele fala comigo, fala profundamente, corta dentro de mim algo, e que eu sinto profundamente a necessidade de também compartilhar com vocês. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Quando a gente busca a presença do Senhor e fala, e tem uma mensagem às vezes pronta, e Deus fala, não é o momento de entregar. Essa eu não quero para hoje, é para outro dia. E quando chega o outro dia, aí Deus fala, é esse dia, é esse momento, a hora de trazer a palavra. E até alguns louvores que veio ao meu coração, já foi preparado. Um grupo de Asaf vai estar louvando depois, e o outro nós vamos estar tocando, porque é um louvor que não é tão conhecido. Mas o tema desta mensagem nada mais é do que tempo de reconstruir. Qual o tema da mensagem, Befávio? Fala de novo para memorizar. É tempo de reconstruir. Dá para você falar isso para alguém aí? Me ajuda. Você sabe que eu estava aqui conversando com a bispa, com a minha esposa aqui de tarde. E às vezes Deus me dá direção para me trazer uma palavra. E eu começo a compartilhar com ela, fazer algumas perguntas para ela. E também o Espírito Santo me faz lembrar de algumas outras situações, algumas outras coisas. E eu estava falando com ela a respeito do ciclo de vida que Deus, Ele preparou para a gente. Eu não sei se vocês repararam, vida cíclica, né? Como nós falamos, o ciclo de vida. Deus preparou todas as coisas, às vezes a gente não entende. Uma vez eu já falei aqui para vocês, olha que coisa impressionante. Para nós às vezes pode ser tão desastroso, tão difícil, nós ficamos bravos quando um pneu de um carro ou de uma moto fura, principalmente de uma moto. Geralmente o pneu de uma moto fura longe de um lugar onde tem um borracheiro para resolver essa situação. Não é assim? A gente fica doido da vida porque o pneu furou, murchou. Aí você tem que parar, e em alguns casos já esvazia na hora. Para você ter uma ideia, uma vez aconteceu comigo, eu tinha um Peugeot 408, nós fomos pela rodovia dos imigrantes, para você ter uma ideia. E quando eu estava chegando ali perto de São Bernardo do Campo, perto ali daquelas imediações, aconteceu que eu fui mudar de uma faixa para outra, Anderson. E sabe aquele zóio de gato que tem mesmo na rodovia? Na divisão das faixas. Um deles estava assim, um zóio de gato, só um pino. O pino que prendia o zóio de gato. Por quê? Quebrou aquele vira como se fosse um refletor, né, no escuro, de noite, dia de chuva, de tempestade. E ficou somente o parafuso que prendia ele, ou o pino que prendia ele. O que vocês imaginam que aconteceu quando mudei justamente daquela faixa de uma faixa para outra, hein? Na hora. Por quê? Eu estava indo em uma velocidade da via, 120 por hora, 110. E simplesmente, lógico, na velocidade que estava, eu não ia enxergar se tinha ou se não tinha um pino ali. Para mim era um zóio de gato, passa por cima, qualquer um de vocês sabem disso, e não acontece nada com o pneu. Mas nessa mudança de faixa aconteceu que justamente na onde eu mudei tinha ali um pino que ocasionou um pneu furado. Gente, não tinha ali borracheiro perto. Eu tive que parar, colocar um step, procurar entrar numa cidade daquela, procurando um borracheiro para arrumar. Foi um transtorno. Só que quando eu cheguei lá na borracharia, tinha um cartaz assim logo que eu cheguei. Assim, que dizia assim: cada furo é um pulo de alegria.
Quando eu olhei isso, gente, eu falei, só se for para você, viu? Porque para mim não. Eu tive que parar a minha viagem, tive que trocar o pneu do carro, colocar o reserva, o pneu, o step, e para poder te procurar, para você arrumar aqui. Uma vez nós estávamos indo, para você ter uma ideia, nós estávamos indo para Eldorado Paulista, estava junto com o Alex, inclusive, uma vez, ele estava com o carro dele, eu estava com o nosso. E naquela época que não tinha pedágio, não tinha nada na rodovia BR-116, rodovia da morte chamada, ali nas imediações de Miracatu, eu me lembro que tinha tanto buraco que era de noite, ele passou com o carro dele, eu acho que é Meriva, se não estou enganado, ele tinha na época, e estourou simplesmente o pneu, gente, num dos buracos. Aí ele chegou, trocou, parou o carro, trocou. E quando pensou que não, mais um pouquinho para frente, mais outro pneu. Ele colocou o reserva, mas agora foi o reserva também. Aí não tinha mais reserva. Conclusão, teve que chamar o seguro do carro, um guincho, para voltar para casa. Né? Que coisa, que transtorno. Então a gente não gosta de um pneu furado. Isso causa transtorno. Mas para alguém, é alegria, é o ganha-pão. Quem sabe aquele borracheiro naquele momento estava ali numa necessidade, dizendo, pelo amor de Deus, hoje não vai furar pneu não. É que nem alguém que está vendendo marmitex, né? Será que todo mundo se esbota fazer comida hoje? Será que ninguém hoje não está com preguiça? Ou que não está tendo tempo para cozinhar, que não vai chamar aqui um disque marmitex? Não sei se o Dealdo está aí, né? Né, Dealdo? Será que ninguém vai me chamar hoje? A gente fica no desespero, querido. Por quê? Porque é o ciclo de vida, o Dealdo, que Deus fez. Já pensou se todo mundo cozinhasse? Se todo mundo quisesse fazer em casa? Do que o Dealdo sobreviveria? Ele até coça a cabeça, né? Você já pensou? Daquela diarista que arruma a casa, se todo mundo fosse aquela dona de casa exemplar e não precisasse de ninguém limpando a casa dela, porque ela faz tudo, todo mundo fizesse isso, do que sobreviveria a diarista? Se não tivesse lixo, do que sobreviveria o coletor de lixo? Então nós vemos ali que existe então um ciclo de vida, vida cíclica, que é chamado isso. Às vezes a gente não gosta, né? Eu estou dando aqui somente um prelúdio, vou dando aqui somente uma introdução, uma primeira parte daquilo que eu vou falar, levando por esse ciclo de vida que nós temos. Há de convir comigo, há de você concordar comigo que tem dia que é um sol maravilhoso, não é? Mas tem dia, enquanto um dia faz sol e calor, tem outro dia que chuva, simplesmente chuva, chove, tempestade, faz frio em vez de calor. Então é um ciclo, isso também é chamado de ciclo. Ora tem nuvens negras, ora está sem nuvem, ora está chovendo, ora não está chovendo. Também existe nesse negócio de ciclo de vida aqueles que estão nascendo, e também existem aqueles que estão morrendo. Ciclo de vida são todas as coisas que nós vemos. Assim, levando por esse conceito, Sandrinha, você que está aí no meio aí, pensa comigo, tem dia que você está alegre, não é verdade? Mas tem dia que tem as pessoas, olha, o que aconteceu com você que você está tão caída hoje? Que a gente está triste. Ciclo de vida. A gente começa a perceber algumas coisas na nossa vida, os nossos comportamentos. Então eu quero que você não preste atenção agora no seu celular. Olha para mim. Como você se comporta diante desses problemas de ciclo de vida? Quando acontecem essas coisas? Legal, na alegria, quando eu estou sorrindo,
Eu me comporto maravilhosamente bem, trato as pessoas muito bem, abraço todo mundo, sou cordial, estou de bem com a vida. Mas e no dia que fura o pneu, que o teu patrão falou que não iria te dar o aumento que prometeu, que não vai cair o 13º do pessoal da prefeitura agora, nesses dias, o 13º não vai ser pago mais, vai cair em nome de Jesus? Vai? Como que eu vou me comportar? Hein? Quando acontece justamente não aquilo que se imaginava, que você então se programa para alguma coisa e simplesmente não acontece como programado. Será que a gente lida com alegria da mesma forma nos dias de tristeza? Você se comporta do mesmo jeito? Da mesma maneira, hein, Valdirene, hein? Não, né? Meu Deus, mas tem gente que fica virado num siri, né? Quem fica assim, virado no siri, quando acontece um negócio que está fora de controle? Mas tem gente que perde a cabeça mesmo, né, irmão? Se brincar, sai uma meia dúzia de palavrão na hora. Porque, não, crente não fala palavrão. Aleluia, não fala, não. Ele dá glória a Deus quando alguém pisa no calo dele. Ele dá aleluia, glória a Deus, e Deus te abençoe. Não, ele não dá o dedo do meio. Ele faz hang loose. Não é? Será que nos comportamos em ambas as situações assim, da mesma maneira? Sabe, gente, eu começo a olhar para a natureza, olhando para o céu. Existe até um louvor de Kleber Lucas que fala que eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Não é? Quem se lembra desse louvor de Kleber Lucas? Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. E eu tive uma experiência disso quando andei pela primeira vez, voei de avião. Eu vi densas nuvens, mas o piloto levou o avião, Camila, por cima, ele até falou, vai ter um momento de turbulência agora, senhores passageiros, mas fique tranquilo, logo para. Não é assim, Sandra? Por quê? Porque passa por uma nuvem carregada, e quando você passa, você olha, parece que vê aquela nuvem como um tapete por cima. É impressionante isso. Agora, eu fico imaginando quantas vezes nós não nos assustamos diante de tempestades grandes, brava mesmo, ventos bravios. Quantas vezes ficamos atemorizados com o vento batendo na nossa janela e depois simplesmente só esperar e no outro dia está um sol e um dia perfeito. Se a natureza ela se comporta assim, se renova o tempo inteiro, ora tem chuva, ora tempestade, ora tem vento, ora tem nuvens carregadas, e no outro dia está o céu azul, sem nuvem nenhuma. Nós precisamos entender, irmãos, que existe um processo na nossa vida que nós estamos passando, que é um processo de renovação. Fale assim: nós estamos também sendo impulsionados por Deus a nos renovar a cada momento. Veja bem, a natureza ela se renova constantemente. Nesse ciclo que Deus fez, Ele preparou o tempo de chuva e tempo de sol, tempo de nascer e tempo de morrer. Não está escrito em Eclesiastes 3? Que há tempo para todas as coisas.
Lógico que muitas vezes nós não admitimos, nós não queremos, que achamos que morte sempre não é muito bem-vinda, nunca será, nem para jovem e nem para muito velho. Ninguém quer perder ninguém que é tão querido e amado. Mas nós temos que entender que faz parte do nosso ciclo de vida. Então, assim como a natureza ela mostra, ela se renova o tempo inteiro, nós precisamos, irmãos, identificar aquilo que é transitório na nossa vida e aquilo que não é, aquilo que se torna permanente. Veja bem o que aconteceu. Aconteceu uma turbulência no mundo, chamado endemia, epidemia e pandemia. 3 estágios. Parecia que a gente não ia sair desse ciclo nunca. Parecia que era uma eternidade o uso de máscara, que a gente não iria nem sair dela. Eu me lembro que uma das frases que eu contei, que eu falei assim: só de estar vivo e passar a sobreviver já vai ser um milagre. Eu falei em um dos nossos cultos e das minhas ministrações. Porque se tornou negro para nós nessa tempestade, nesta pandemia. Perdemos muita gente querida, morreram muitas pessoas, mas tem pessoas que sobreviveram. Mas durante essa turbulência nasceram pessoas mesmo assim. Agora nós estamos vivendo um novo ciclo, uma nova etapa. Surgiu aí também, surge todos os dias ameaças. Agora estava falando de varíola de macaco. E não vai parar por aí, são tantas e tantas e tantas, porque hoje nós comemos tão mal, nós nos alimentamos tão mal, nossa debilidade física é tanta. Me desculpe, mas é verdade. Nossa imunidade está tão ruim, prejudicada com tanta besteira que a gente come. Mas é um mundo que a gente está vivendo, que muitas vezes qualquer gripezinha mesmo pode nos matar, por um descuido. Pode, coisa simples às vezes. Mas a realidade é que nós passamos aquela primeira, segunda, depois parou a onda, depois voltou uma terceira. Nós vimos toda essa fase. Nós entendemos também que existe em nós hoje algo que é transitório. E o que são transitório? Que é alguma coisa passageira que acontece na minha vida e na sua. Olhe para mim, por favor, não tire a sua atenção. Suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. O que eu falei aqui? Transitório. Você vê, ora você, Adriana, está olhando para si mesmo e fala assim: sou vencedora, Deus está comigo, glória a Deus, sou gadita. E daqui a pouco está naquela emoção, está naquela unção, está naquele sentimento de avivamento. Mas basta dormir e acordar no outro dia que estará acontecendo algo. Aquela mesma pessoa que diz: sou gadita, sou leão, estou avivado, não estou, está dizendo: eu não quero viver, eu não quero morrer, não quero mais lutar, não vou mais para a igreja, não quero mais servir a Deus, estou desistindo da minha família. Aquela mesma pessoa que diz que amava a esposa já está dizendo: já estou com dúvida se amo. Aquela pessoa que disse que queria tudo, que daria tudo pela sua família, já está desistindo de tudo. Você vai ver essa fase transitória na Bíblia em muitos momentos. Quer ver? O profeta Elias é um deles. A Bíblia diz que o profeta Elias, num momento antes, estava dizendo: vamos, povo, escolha quem sirvais, se a Deus ou se a Baal. O povo não respondeu nada. Depois, 24 horas depois que ele destruiu os profetas, que matou na espada os profetas falsos, segundo a lei, uma mulher manda uma mensagem para ele dizendo: eu vou matar como você matou meus profetas, em 24 horas você está morto.
Uma mensagem que ele recebeu já entrou maus pensamentos na vida dele, a ponto de ele pensar: eu não sou melhor do que ninguém. Muita gente morreu, muita gente boa que eu conheci, só restou eu de profeta, não tem mais ninguém. Eu acho que minha vida já vai se por aqui mesmo. Chegou para o seu moço e disse: olha, você não precisa mais me servir, você está livre. Para onde você vai, profeta? Eu vou para algum lugar desse deserto, não sei para onde, mas eu não vou morrer, não vou viver mais, eu vou morrer em algum lugar desse. Se não fosse Deus socorrendo ele, se não fosse Deus tratando do profeta, estaria totalmente perdido. Eu estava falando na célula Equibalo, lá no Sumaré, nessa ministração dos talentos. Eu estava falando exatamente para minha cunhada, ela estava junto comigo lá com a gente, e ela, como também profissional de saúde, ela lida com isso todos os dias e sabe muito bem que existem pessoas e pessoas. Existe aquela pessoa que passa por um problema, que tem uma notícia ruim, que o médico falou: você está com câncer, você está com a doença, e simplesmente 2 meses ou no máximo 3 ela morre. E existe a mesma pessoa com a mesma doença, que o médico chega e fala para ela assim: só tem 3 meses que você vai viver, não vai viver mais do que isso. Só que a pessoa vive 5 anos, 6. Aí você olha assim: como que uma pessoa viveu mais do que a outra? Porque simplesmente aquele que recebeu aquela notícia se abalou de uma tal maneira que desistiu da vida, se entregou, não se cuidou mais, não quis tomar banho, não quis mais se divertir, não quis ver mais o sol brilhar, não quis passear, não quis se divertir com a família. Mas bispo, por que o senhor está dizendo tudo isso? Só para chegar aonde eu quero aqui. Porque o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algumas coisas. Eu estive vendo um vídeo muito interessante de Rodrigo Silva, e me chamou a atenção aquilo que ele falou, e é verdade. Um dia desses atrás, o Alex, graças a Deus, hoje está com o seu carro, e quando ele falou para mim qual o carro que ele estava conseguindo, que ele estava pegando, ficou com aquilo na nossa mente, né, Alex? Engraçado que todo lugar que eu estava com o meu carro, meu Cobalt, que eu ia, automaticamente que eu olhava, eu identificava um Fit. Eu falei assim: eu nunca percebi que tinha tanto Fit nessa cidade. Meu Deus, quanto Fit! Eu ia para São Paulo, eu via Fit. Eu ia pelo meio da estrada, tem Fit. Meu Deus, quanto Fit tinha, assim como Cobalt também, quando eu comprei. É impressionante. Quando eu estava para comprar um Cobalt, eu falei assim: meu Deus, mas quanto Cobalt tem, ainda cinza, que nem o meu. Será que todo mundo resolveu comprar Cobalt? Todo mundo resolveu comprar Fit? Não. Eles sempre estiveram ali. Mas a nossa mente, Camila, ela passa por esse processo, você sabia? Que naquilo que você pensa, naquilo que você mais pensa e foca, é o que vai lhe atrair relativo àquilo. Eu não sei se você está entendendo aqui. Se você colocar na tua cabeça: eu quero um T-Cross, você vai ver tanto T-Cross, porque tua mente vai maquinar e vai programar para sair procurando aquilo. Memória seletiva. Sabe o que é isso? Por exemplo, a mulher nunca ficou grávida, ficou grávida, agora ela vai identificar na sua mente tanta gente grávida. Meu Deus, mas eu não tinha percebido quanta gente grávida que tinha. Todo lugar que vai, olha a gente grávida, porque a mente dela está programada nisso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O porquê então que existe tanta gente que está tão debilitada espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas da sua vida? Porque estão focadas naquilo que não deveria. Sabe esse negócio de pensamento positivo que eu não acreditava muito? Eu comecei a ver as coisas e chegar de uma forma diferente. Que se a gente começar mesmo a maquinar coisa ruim, o que vai a nossa mente atrair é só coisa ruim mesmo.
Se eu começar a maquinar nessa mente seletiva minha, coisa ruim, Rafael, eu vou olhar só coisa ruim em você. Eu vou só olhar coisa ruim em você. Em tudo que eu olhar, vou ver: esse carro não presta, é ruim. Eu vou falar: essa máquina de lavar, esse teclado não vale nada, esse pastor é uma porcaria. A minha esposa, pelo amor de Deus que eu peguei ela para me casar. Tudo parece que vira uma maldição, nada fica bom. Percebeu isso? Nada fica bom, nem o salário, nem a empresa, nem o que está fazendo, nem a igreja, nem o pastor, nem o líder, nem o amigo. Eu virei simplesmente um pessimista. Por quê? Porque eu foquei naquilo que não deveria focar. Agora você está entendendo porque no livro das Lamentações está escrito assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja bem, eu vim para essa igreja. O que o Espírito Santo está fazendo? Está fazendo eu focar na promessa, nas coisas boas que Deus preparou para mim. O que Ele está querendo com isso? Atrair coisas boas naquilo que eu estou focando. Porque amanhã, em vez de você focar que o teu casamento não vai dar certo, você sai daqui acreditando que o teu casamento vai ser restaurado, que a sua vida profissional vai ser restaurada, que você vai sair daqui curado, que você vai dar a volta por cima e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Isso. Sabe, se você os assume como a sua última verdade naquilo que é ruim, ele vai ser ruim. Tudo vai ser ruim. Mas você tem que entender que aquela emoção, aquilo que aconteceu em um determinado momento na tua vida, não é algo permanente. Foi uma fase, assim como a nuvem negra, assim como a natureza mostrou para você. Assim como a natureza mostra para a gente um céu negro, no outro dia ela pode mostrar um céu com um sol lindo, um céu lindo. É isso que eu quero que você entenda aqui. Aquilo que aconteceu foi terrível mesmo. Você perdeu. Eu não discordo de você, mas foi transitório, passou. Foi um momento de dor. Só que tem gente ainda focado na dor. Tem gente ainda sofrendo com aquilo. Tem gente que ainda está sofrendo a dor da perda e não sai disso nunca. Está vivendo no meio de escombros. E é sobre isso que eu quero falar. De novo, Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemias 2:17. Coloca para mim. Pode ser a NVT, pode ser. Nova versão transformadora. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Vamos ler essa parte final aqui. Ali, ó. Vamos do venham em diante. 1, 2, 3, vai. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Pronto. O que Neemias precisava fazer? Reconstruir. Reconstruir os muros. Muro se fala de proteção. Muro se fala de lugar de proteção. Então Neemias estava ali. Lógico, você vai ver ali. Ele lamenta toda a destruição. Na cidade havia alguma coisa? Nada. Você vai ver ali que existia entulhos.
A segurança naquele tempo era marcada pelos muros, e agora não tinha muro. E agora? Ele precisava tomar uma atitude. E é isso que eu quero agora focar, não vou demorar muito naquilo que eu vou falar. Existe algo que você precisa fazer. Eu quero que você não se conforme mais com a situação da sua vida. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que a Bíblia fala. Há quanto tempo você está sofrendo um momento de dor? Eu vi muito bem a mensagem que o Wagner trouxe no domingo sobre a dor. Mas e quanta gente que anda com dor o tempo todo, irmãos? Vivendo novamente a dor. Todos os dias a dor. Aquilo que você passou tem que lhe trazer esperança. Mas a pessoa não muda. Deus fez um ciclo novo para ela, mas ele não vive esse ciclo novo. Ela não supera nunca essa fase de luto. Ele não supera nunca essa fase. E tem gente que perde a cabeça literalmente, se entrega para fora da presença de Deus, se lança no colo do inimigo e vai para a prostituição, vai para a pornografia, vai para o mundo, vai para as drogas, encontra refúgio em droga, em coisa errada, e não se refugia em Deus onde deveria se refugiar. Nunca se teve pessoas com problemas psicológicos como nos nossos dias. Nunca se teve pessoas passando por problemas de depressão como nos nossos dias. Por que será aí? Porque passou por um ciclo difícil, porque é muito fácil. Eu estava até comentando com a minha esposa sobre isso. Eu falei para ela assim, é muito fácil nos lembrarmos, e todas as vezes que eu faço um casamento, eu falo isso para eles, eu digo assim, olha, isso que vocês estão fazendo de declaração um para o outro, estão dizendo I love you, não tem que ser lembrado só agora, num bem bom, num momento legal. Sabe aquele momento que o pastor, o ministro fala, você promete ser fiel, eu prometo ser fiel a ela na alegria ou na pobreza ou na saúde ou entendeu? Parece que se esquece. Só basta um aperto financeiro para alguém deixar alguém. Só basta ficar doente, que o amor acaba. E cadê aquela declaração, aquele voto matrimonial que foi declarado? Sumiu, desapareceu, acabou. Sabe, eu fico pensando aqui, queridos, quanto é difícil. É um ciclo que a pessoa passou e que continua nesse ciclo de dor. Resolveu continuar, paralisou o que parece na vida dele. Ele só quer tempestade. É como aquilo que eu digo para vocês, que de tanto pensar numa coisa, acaba acontecendo mesmo. É como a gente olhar para um carro e só vê Fiat, só vê Cobalt, que nem eu comentei aqui. Sempre teve ali aqueles carros, sempre teve aquelas pessoas, só que eu foquei agora em uma coisa, meu cérebro trabalhou nisso, e agora ele fica localizando isso. Então, se o meu pensamento está focado na dor, ele vai só ver dor em tudo. Por isso que está escrito em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por conta disso, eu não viro a página da minha vida mais. Continua vivendo o fracasso, a queda. Ora, me perdoe, queridão. Se você for olhar para o livro de Josué, tu vai ver. Moisés era muito querido pelo povo. Eu pergunto para vocês, líderes aqui. Eu pergunto para essa igreja, para aqueles que estão me vendo pelo canal do YouTube. Moisés era ou não era alguém importante para o povo? Foi uma dor ou não foi ter perdido Moisés? Sim, mas o que Deus fez com ele, precisa fazer hoje também nos nossos dias, com Josué.
Deus fez com Josué e com o povo o que Ele pretende também fazer conosco hoje. Da mesma forma, tinha dor, tinha um período de luto que o povo poderia passar? Tem. Mas teve um momento que Deus foi lá e tratou de Josué, que senão ele ficaria pensando naquilo o tempo todo, focado somente naquilo o tempo todo. E Deus tinha um propósito com Josué. E sabe como que ele estava? Assim, ó, sentado com a mão na cabeça e dizendo: Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu. E agora? E agora? Moisés morreu. Moisés, tudo na vida dele era Moisés. Tudo na vida dele era Moisés. O que Moisés era, o que Moisés era, o que Moisés foi, o pai que ele foi, o cuidador do povo como ele foi, o protetor do povo como ele foi. Até que ele ouviu a voz dizendo: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Quem é que está falando? Deus Todo-Poderoso. Deus morreu mesmo. Josué, Moisés, né? Morreu. Pois agora eu digo para você que o ciclo continua indo de vida que eu preparei. O meu propósito não acabou. Precisa ainda ser feito muitas coisas. Levanta-te agora, Josué, e passa este Jordão com esse povo. É você quem vai conduzi-los à terra prometida. Era o mesmo que Deus estivesse dizendo para Josué assim: o templo, o ciclo e o que Moisés tinha que viver, ele viveu. O tempo de luto que vocês teriam que passar, vocês passaram. Agora, vire a página. Comece a marchar com esse povo. Quem sabe naquele momento, Josué pensou, disse: Eu não chego aos pés do líder Moisés. Eu levar esses mais de 600 mil pessoas. Conduzi, eu sei, eu vi o que esse homem passou. Esse homem não existe igual a ele. Deus falou assim: medita na minha lei, de dia e de noite, como o meu servo meditor. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Porque em tudo que você fizer, você vai prosperar. E assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas levanta. Deu para entender? Se Deus não tratasse de Elias, Elias continuava pensando: vou morrer, e morreria. Deus tirou ele daquele ciclo de dor, de frustração e de derrota. Não deu para você entender, né? Está dando aqui? Se Deus não tratasse de Josué, Josué não seria o capitão que levaria o povo à terra prometida. Se Deus não tirasse Gideão daquele lugar do lagar, malhando trigo, ele não seria o grande juiz que tiraria Israel da vergonha. O que eu quero dizer aqui nesta noite é que Deus estava aqui vendo um homem numa situação em que ele não se conformava. Sim, ele estava no palácio, precisava nem se preocupar com aquilo, porque ele não estava vivendo com o povo naquele momento. Mas ele olhou, ele viu uma cidade desolada, a situação, ele não se conformava. Sabe o que eu vejo na Bíblia? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Pode ler. Não imitem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de
pensa, deixa, ou seja, permita que Deus trabalhe aqui na tua mente. Por favor, jovens, a realidade que você está vivendo é uma realidade, mas a sombra que você está vivendo hoje um dia vai acabar. Essa é a realidade que Deus está te mostrando. É ciclo da vida. Teu pai vai morrer, e o que será de você? Nenhuma mãe quer enterrar o filho. Então, a ordem das coisas é essa que eu quero te dizer: ou você acorda para a vida, ou chegará um momento em que você vai viver a dor para sempre e morrerá de depressão, porque não terá a sua muleta mais, não terá mais a sombra que você está deitado debaixo dela, que é o teu pai e a tua mãe. Estou dizendo, seja crente, porque disso depende o teu sucesso. Faça de tudo para você ser crente de verdade, cheio do Espírito Santo, para que nos momentos difíceis e tempestade você venha dar muito louvor ao Deus que você serve. São ciclos de vida. Bicho, você está falando do quê? Estou falando para muita gente acordar aqui. Jovens que não estão nem aí com seus estudos, jovens que não estão nem aí nos cultos, vivem como se não tivesse o amanhã. São pessoas que gastam sem pensar no amanhã. São pessoas que já tiveram muito dinheiro, mas nunca se preocuparam com uma aposentadoria, de pagar um INSS. São pessoas que não se preocupam, mesmo tendo condições, de procurar um seguro de um carro para fazer, só vai dar valor quando o carro capotar e não morrer. São pessoas que não procuram os médicos para fazer um exame, mas que dizem assim: não, se eu morrer, morreu, pronto e acabou. O pior é isso: você não sabe se vai ficar ali dando trabalho para alguém e não morrer. Vai culpar Deus por aquilo que você foi imprudente, que nunca se preocupou com amanhã? Você olha para Josué, para José, você vai olhar as vacas magras e as vacas gordas. Olha o que a Bíblia nos ensina já. Quanta gente na vaca gorda guardando, ou melhor, não guardando nada, torrando tudo, esbanjando. Mas quando vier o ciclo da vida de falta, não vai ter como suportar. Olha o que José teve: sabedoria no tempo da vaca gorda, ou seja, de fartura. Armazena, guarde, faça um depósito, porque vai vir o ciclo da seca, que não vai se poder colher nada, não vai se ter nada. Em todo lugar faltava, mas no Egito não. Para superar o ciclo, seria tempo de seca sempre? Não, era uma fase. Se não tivesse José armazenado, não teria superado o tempo de crise. Não sei se você está entendendo aqui. O que eu quero dizer para essa igreja nesta noite é que tem muita gente descuidado, pensando e passando já por um processo difícil na sua vida e de dor, e uma dor que não sai nunca, que já era para ter saído, de um luto que dura a eternidade. Pode passar um ano, já passou 2, já passou 3, e Deus está aqui sempre falando nessa igreja, dizendo: o ciclo mudou, assim como a natureza também. Vai, respira fundo e vai, tem filho para cuidar, tem uma vida toda pela frente, tem ainda o chamado de Deus na tua vida para fazer, cumprir. Mas tem gente parada, se lamentando de dor, do que perdeu, do que foi destruído.
É tempo de passar por isso, por uma mudança no seu modo de pensar, porque assim eu vou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não existe outra maneira. Deus levou Josué a isso, Deus levou Elias a isso, Deus levou a Gideão a esse processo, e Deus está dizendo para a igreja hoje: é tempo de reconstruir, para sair da vergonha. Deus não quer que você viva essa vergonha que você está passando. Pensa comigo, Deus poderia ter levantado um exército, sim ou não? Mas levantou um homem, chamado Neemias. Um homem foi o suficiente que Deus precisou para trazer mudança para um povo. Quem sabe através de você hoje se erguendo, a tua família não vai sair dessa vergonha. Quem sabe se você, mulher, não tomar uma posição, essa vergonha não vai sair da sua vida, da sua casa. Deus está querendo posicionamento. Sabe o que Neemias quis? Reconstruir os muros derrubados pelos inimigos, os babilônicos. Ele queria agora deixar a terra protegida, a cidade protegida. Sabe, irmãos, o inimigo não intimidou Neemias. Por quê? Porque ele tinha uma visão de uma cidade reconstruída. Ele sonhava com o cumprimento das profecias do Senhor com relação ao seu povo. E é isso que Deus quer fazer com a gente hoje. Não é aquele desastre que aconteceu no teu casamento que vai te derrubar, não. Não é a doença que te pegou que vai te derrubar, não. Foca na promessa que dela vai vir tanta coisa boa para a tua vida. Foca no teu Deus, que muita coisa vai acontecer. Mas pelo amor de Deus, reconstrua a sua vida. Reconstrua. Aconteceu, caiu. Faça como Jesus falou com Pedro. Nós aprendemos em escola teológica isso, no livro dos Evangelhos. Um trocadilho de palavras, já preguei sobre isso. Amas-me, Pedro, com amor ágape? Eu te amo. Pela segunda vez tu me amas. Pela terceira tu me amas. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Para de viver a frustração de me negar. A decepção interna sua de ter deslizado comigo não paralisou o que eu penso de você. O que você fez comigo não mudou o meu pensamento a respeito de você. Eu continuo acreditando em você. Apacenta as minhas ovelhas e deixa de história de pescaria. Eu te chamei para ser pescador de alma. Apacentam os cordeiros. Se Jesus não fosse atrás de Pedro, Pedro continuaria focado e vivendo a frustração. Eu pequei, eu errei, eu neguei o meu melhor amigo, o meu mestre, eu neguei. Para, Pedro! Eu quero te curar, vem para a fogueira. Ai, Senhor, fogueira não, fogueira é lamentável, é difícil. Foi do lado de uma fogueira que eu te neguei, mas é aqui que eu te quero, velho, olha para cá. O que tem aqui, Pedro? Peixe. O que mais tem aqui? Pão. Pois é, preparei um banquete para você e estou preocupado com o que você fez lá atrás. O que eu quero que você entenda nesta noite, que enquanto você está pensando em todas as decepções que você causou, em tudo que você fez, em tudo que você causou, ou para o reino de Deus, ou para você, ou para as pessoas,
Deus está dizendo: eu preparei para você um banquete, e nesse banquete eu já promovi cura, para você voltar a ser o que eu quero que seja. Recebe. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Quem quer participar da glória eterna? Através de Cristo nós podemos. Aí Pedro fala: assim, depois que tiverem sofrido, olha o ciclo aqui, ó, de sofrimento, sofrido por um pouco de... Você pode ter sofrido por um pouco de tempo, porque faz parte da vida. Vai sofrer para sempre? Não. Olha o que ele fala: sofrido por um pouco de tempo. Olha o que Pedro fala: Ele, quem? Jesus, vai fazer o que com vocês? Trará restauração. Ele vai sustentar vocês na hora desse ciclo. Ele vai fortalecer vocês durante esses momentos, e os colocará sobre um firme alicerce. Pode dar glória, porque Deus merece. Isso que Deus quer. Ele está dizendo para a gente: é um ciclo, é uma fase, é um momento. Não viva mais esse momento de dor, de tristeza, de lamentos. José entendeu isso, viu? Que ele poderia estar com mágoa no coração dos irmãos, aquele negócio. Quando ele estava como governador do Egito, que trouxe os irmãos, ele depois revelou dizendo assim: eu entendo que eu tive que passar por todo esse processo, porque Deus queria me colocar como governador, e para mim chegar até onde eu cheguei, deveria passar por esse processo, porque Ele queria, por meu intermédio, dar livramento para o seu povo. Repita comigo: tudo tem um propósito. Fala assim: Deus é o grande restaurador. Fala para Ele assim, para quem está do teu lado, fale: quantas vezes você está cansado? Fala assim: quantas vezes você está triste? Fala assim: quantas vezes você está abatido? Quantas vezes arrependido? Se você um dia se sentiu assim, ou está se sentindo assim, pode confiar, Deus vai te restaurar. Vai te restaurar. Sabe, Deus está dizendo: o sofrimento não é para sempre, a dor não é para sempre. Deus está dizendo: eu te amo, eu vou te dar alegria, eu vou te dar esperança. Fale assim: Deus nunca vai me abandonar. Fala de novo, mais uma vez, que o inferno precisa ouvir. Sabe o que você tem que fazer nos momentos mais difíceis da sua vida? Clame a Deus, busque a Deus, e Ele vai te restaurar. Sabe, irmãos, Neemias, ele confiava em Deus, ele sabia ouvir a voz de Deus, ele confiou no Senhor. Vamos ver de novo aí, coloca para mim o verso 12 do capítulo 2 de Neemias, 2 e 12. Já estou encerrando. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Como será que Deus colocou essas coisas no coração de Neemias? Nos momentos em que ele clamava,
nos momentos de particularidade, assim como Jesus, o Mestre, no Getsemane, ele falava: ficai aqui, deixa eu orar um pouco. Você acha que ele revelou tudo? Ali, não. Tinha uma particularidade de Jesus que só ele e o Pai tinham. Tinham segredos que somente Deus sabia. Ali Deus estava mostrando algo, querido. E hoje eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele tem falado nesta igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está sentindo, você está ouvindo Deus falar com você? Feche os seus olhos e somente entenda: Deus está falando com você, sim ou não? Deus quer que você restaure tudo que o inimigo destruiu. Deus quer que você reconstrua tudo que o inimigo destruiu. Repita: eu vou reconstruir tudo o que o inimigo destruiu. Sabe por quê, querido? Em João 10:10 diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Veio para essas três coisas. Nós vemos, irmãos, que todos nós podemos sofrer perda, dor. Podemos sim. Nós temos sonhos destruídos às vezes. Quem já teve sonho destruído aqui já? Já sim ou não? Lógico. Sim. O que você precisa é restaurar. Aí eu pergunto para você: o que você precisa restaurar? O que você precisa reconstruir? Por favor, feche seus olhos. Qual é a coisa que você precisa reconstruir na sua vida? A primeira coisa que você precisa reconstruir, já começa daí, é a sua vida espiritual. É o seu muro espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como está seu relacionamento com Deus? Dele depende a proteção da sua família, dele depende o seu chamado, dele depende sua vida profissional. E não adianta você querer caminhar sozinha, não adianta você querer fazer as coisas sozinhos, porque existem muitos profissionais bem-sucedidos que já estão mortos. E o que adianta talento enterrado, morto? O que adianta? Hoje o que eu quero que você entenda é que sua vida espiritual precisa ser ajustada. Seu muro espiritual precisa ser reconstruído. E hoje Deus quer que você feche as brechas que foram abertas pela mágoa, pelo esfriamento espiritual. E é tempo de restaurar, de reconstruir tudo, a começar pelas coisas espirituais que são eternas. 2 Coríntios 4:18, por favor, coloca para mim. 2 Coríntios 4:18. Podem ler, igreja do Senhor. 1, 2, 3. Não olhamos para aquilo que agora podemos, em vez disso, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Vamos começar pelas coisas eternas. Vamos começar com o nosso relacionamento com Deus. Vamos começar a se aproximar de Deus. No coração de um homem chamado Neemias tinha um desejo de reconstruir a cidade, o muro, de restaurar a sua cidade. Era o sonho desse homem. E hoje, querido, eu quero que você reconstrua o que foi destruído na tua vida por alguém, por alguma pessoa, ou por até mesmo o inimigo das nossas almas. Fique em pé. Hoje eu quero que você tome uma posição
No poder do Espírito Santo, você não pode viver esse ciclo de mágoas. Você não pode viver esse ciclo de dor. Você não pode continuar vivendo assim. Vai viver até quando assim? Porque fui traído. Porque fui isso. Porque fui aquilo. Fui abandonado. Para com isso. Sua mente vai captar somente isso. Só pessoa ruim. Você vai achar que na igreja só tem gente ruim. Somente gente fofoqueiro. Somente gente intrometido. Não tem igreja que presta. Por que o inimigo faz isso, Camila? Para deixar a pessoa fora da igreja. Não querer mais comunhão com Deus. Achar que pode tomar ceia em casa. Pode ficar em casa. Pode fazer tudo em casa. As orações façam em casa. Culto online, irmãos. Tem discípulo sendo discipulado pela internet, irmão. Com pessoa que nem ele conhece direito. Um discipulador que muitas vezes é coach, manipulador de palavras, que não vive uma experiência de um novo nascimento, e a pessoa seguindo. Não existe discipulado distante. É discípulo ao lado. É relacionamento, relacionamento. É isso mesmo, é estar próximo. Jesus esteve indo lá atrás de Pedro. Foi lá, restaurou ele. E é o que Deus quer fazer com essa igreja hoje. Eu não sei quantos que estão decepcionados com vida profissional, porque perdeu um emprego que ganhava muito bem. Eu não sei se era por causa de um relacionamento, que a namorada era uma bênção mesmo, que era tão linda que você morria por ela e que ela te abandonou. Eu não sei se é porque alguém morreu tão querido na sua vida. Eu não sei se foi perda por bens materiais. Mas quem sabe você, o mais importante, você escorregou com Deus, você deslizou com Deus, você pecou contra o Espírito Santo, você pecou contra o Senhor. Mas olha que coisa boa. Quando você entrou aqui nessa igreja lá embaixo, estava escrito assim: bem-vindo ao lugar de novos começos. Todos os dias de culto que você entra nessa igreja, essa placa está ali. É como uma fogueira acesa e Jesus chamando: vem. Para de viver o ciclo de perda, de traição, de morte, de mágoa. Eu quero que você reconstrua agora sua vida. Caiu, para de chorar pelo leite derramado. Perdeu, se preocupa. Jó também perdeu muito, mas Deus tratou dele, irmão, naquela fase tão complicada, até de enfermidade, que pensava todo mundo que ele ia morrer, com chagas enormes. A Bíblia diz que ele pegava cacos, irmãos, para poder se coçar assim, e o sangue escorria, com tumores no seu corpo, na sua pele, com chagas. As pessoas que visitavam ele diziam: esse cara vai morrer. Que pecado que ele cometeu, hein, para estar assim. Mas Deus falou: todo sofrimento tem um começo, meio e fim. Assim como na natureza existe o tempo de tempestade, mas uma hora a tempestade acaba. Eu vou te dizer, tempestade causa estrago, não causa, filho? Lá na Bahia, por exemplo, quando surge as tempestades, que começa a alagar tudo, muita gente perde coisas, não perde? Não é? Quem já viu tempestade causando estrago aqui? Quem já viu? Causa. Ou talvez a tempestade que você passou levou até o carro, querido. Aí fica chorando pelo carro até quando? Deus é um Deus que pode lhe dar condições para pegar um carro até melhor do que o oficial de justiça levou. Escreve isso em nome de Jesus. Estou sendo profeta de Deus na tua vida, e eu quero te ver contando esse testemunho aqui. Deus está à frente da tua vida e desta igreja. E se Ele é o Senhor, Ele vai operar tremendamente a partir do momento em que você olhou para os escombros, viu a vergonha e decidiu reconstruir. Quanta gente eu já constatei, eu mesmo pessoalmente já vi na cidade de Eldorado, naquela região do Vale do Ribeira, tempo de chuva, eles são obrigados a abrir a comporta até um determinado limite, e quando abre, sai alagando a cidade toda. Quem já viu essa situação aqui? Quem já teve
ciente disso. Eu já vi, irmãos, quanta praça destruída, quanta lama na cidade. Eu mesmo, pela IBFAV, fui levar alguma cesta para ajudar o pessoal lá. E eu vi, tinha gente em escolas, em lugares mais altos. Por quê? Porque o rio Ribeira, o grande rio Ribeira subiu, né, Lê? Lembra? A Luci, minha cunhada, morava em Eldorado. Nós vimos o sofrimento deles, irmãos, móveis perdidos, camas destruídas, tudo, irmãos, tudo. Mas eles reconstruíram a cidade, nem por isso pararam, foram para cima, compraram móveis novos, não deixaram de viver. Pode ser que até a tempestade volte, pode ser que aconteça até outra enchente, mas o que Deus está dizendo para nós é: eu vou te dar força para resistir todos os momentos, eu não vou te deixar um só momento, eu estarei com você. Vai vir dificuldade, faz parte do ciclo de vida, mas é tempo de reconstruir. Aconteceu um vendaval na tua vida financeira, aconteceu um vendaval na tua vida espiritual. É hora de você ver o mal que causou. Tá bom, agora se levante, porque é tempo de reconstruir. E a primeira coisa é: vai para os pés de Deus. Com Ele você tem tudo, sem Ele você não tem nada. O que você precisa reconstruir? O que você precisa reconstruir? Ora, estamos no pico da onda, irmãos. Ora, a gente está no vale. Se você puder estar no vale, irmão, consciente, sem se intimidar, sabendo que esse vale é somente um estado, não é algo permanente. Se você se conscientizar que é só uma preparação para uma próxima subida, você não terá mais motivo para se assustar com essas descidas. Porque sabe que se aconteceu isso, foi porque Deus está querendo te levar a uma experiência fantástica de estar um dia no pódio.